Olá, irmãs, a paz. Bem, hoje me fizeram uma pergunta. O que foi que eu aprendi com a maternidade? O que a maternidade me ensinou? Tanta coisa. Nossa, a maternidade me ensinou muita coisa. Mas, vamos lá. A maternidade na minha vida foi inaugurada com Gabriela. Gabriela tem 15 anos, né? E quando a Gabriela nasceu, na verdade, quando eu engravidei da Gabriela, eu tinha 1 mês de casada. E foi planejado, nós falamos, pronto, agora a gente já casou, então vamos fazer a Gabi. 2 loucos e vamos fazer a Gabi, não, vamos ter o nosso primeiro filho, né? A gente não sabia ainda que seria a Gabi. Quando a Gabriela nasceu, eu tinha uma sensação. A sensação que só eu sabia. Só eu sabia lavar a sua mamadeira, só eu sabia a temperatura do banho, só eu sabia cuidar do umbigo, só eu sabia fazer qualquer coisa que precisasse fazer. Essa sensação, ela foi crescendo, ela foi aumentando e ela foi morfando, ela foi piorando, né? Eu não conhecia Jesus, nós não éramos convertidos. E eu cheguei num ponto de que eu saía para trabalhar e minha mãe não podia, por exemplo, levar a minha filha na praça. Porque ela podia ter contato com alguma coisa e ficar doente, ela podia qualquer coisa, podia ter uma bala perdida, podia parar um carro e levar ela. E eu comecei a criar dentro de mim medos, teorias, situações, e uma coisa foi levando a outra. Eu cheguei a um ponto de que minha filha, ela passou a ter uma alergia tão forte, a ácaro, mofo, poeira. Na verdade é uma alergia normal, mas um nível extremo. E a pediatra me perguntou como é o quarto dela. Aí eu contei cheio de orgulho, né? Mandei vir um piso de São Paulo, aquele, nem tinha no Rio de Janeiro, era uma empresa chamada Reveste Vinil. Era um piso que era uma lona mesmo, um vinil no chão, branco. Para entrar no quarto tinha que tirar o sapato. E o quarto dela era todo limpo com álcool várias vezes por dia. Entendeu, né? E a médica falou, entendi. Então, e como que é? Você leva ela na praça? Eu falei, levo. Às vezes, quando eu levo uma colcha bem grande, doutora. Gente, é verdade, tá? Sabe aquele tecido que faz rede? Colcha de Paraíba, que eu chamava. Eu levava uma colcha de Paraíba daquela bem grande. E botava ali os brinquedos. Aquele era o perímetro que Gabriela podia brincar. Não podia botar o pé na areia. Como assim? Podia botar o pé na areia na praça? Pois é, porque o cachorro faz cocô, faz xixi, a areia tá contaminada. Eu falei isso pra pediatra. Imagina o que ela me respondeu. Bem, a pediatra falou, que legal. De uma maneira bem dura e bem reta, porque eu acho que não tinha outra forma de falar comigo, ela deixou bem claro que aquela situação, aquela alergia, aquela enfermidade que a minha filha tinha sido causada por mim, pela forma super protetora, cheia de cuidados com a qual eu cuidava de Gabriela. A partir dali, eu comecei a me cuidar, vamos dizer assim, a diminuir, a podar, enfim, e entender que o bem que eu tentava fazer para minha filha estava se transformando em mal. Enfim, o tempo passou, eu conheci Jesus, o meu coração continuava inclinado a ser super protetora nesse nível e talvez níveis piores, então eu tive Miguel. E eu já contei o episódio do Miguel, onde Deus me tratou assim, de uma maneira tremenda. Eu já contei num vídeo anterior, eu já tinha falado nisso num áudio também, mas eu vou resumir para quem não viu. Eu cheguei na igreja com as crianças, o meu marido estava trabalhando, tinha um adulto no carro, agora eu nem lembro quem era. O meu carro tinha 7 lugares, eu parei o carro, era uma festividade na nossa igreja Nova Vida de Olaria. Eu botei todo mundo para descer do carro, eu subi para o estacionamento
e que era algo que eu não fazia. Todos nós íamos até o estacionamento e de lá todo mundo descia pelo elevador. Tava cheia a igreja, parei na rampa, botei todo mundo para descer, fui lá em cima, guardei o carro correndo, desci correndo. Quando eu cheguei lá embaixo, no hall, quarto andar, estacionada, o Espírito Santo perguntou para mim: cadê o Miguel? Eu havia esquecido meu Miguel na cadeirinha. Ele tinha ficado lá, no quarto andar, na cadeirinha. O desespero, a dor, a correria, a maneira de eu chegar até ele, enfim, a cena se repete na minha cabeça. Como não é exatamente disso que eu quero falar, eu nem vou me aprofundar nessa parte do testemunho, porque é algo que me fez muito mal. E a partir dali, muitas coisas aconteceram antes, mas a partir dali, eu comecei a... na verdade, a partir dali eu tive a real noção. Porque quando eu cheguei lá em cima, que eu peguei meu filho no colo seguro, saudável, inteiro, ali Deus disse pra mim uma coisa muito forte. Você não pode proteger ele. Quem protege ele sou eu. E Deus completou dizendo: ele é meu. Essa foi a maior lição que a maternidade me deu. Eles não são meus. Eles não são meus. Eu chamo ela de minha Gabi, mas ela não é minha. Eu chamo ele de meu Miguel, mas ele não é meu. Eles são do Senhor. E eu quero fazer um grandíssimo parêntese, porque a partir daí tudo fez tanto significado para mim, como, por exemplo, o fato de eu gerar não me transformou em mãe. Eu gerei 2 filhos, mas não foi isso que me transformou em mãe. O que me transformou em mãe foi o fato de eu amá-los, cuidá-los, educá-los, criá-los, orientá-los, chorar, sorrir, acompanhar. Isso me transforma em mãe. Isso é a maternidade. Mas eu não faço parte da criação deles. A não ser pelo fato de que eu coabitei com meu marido, a semente foi plantada em mim e ele nasceu. Mas tem tantas outras maneiras de você ser mãe. Você pode ser mãe de um enteado, você pode ser mãe de um irmão, você pode ser mãe de alguém que entrou na sua vida e você nunca nem viu, nem é teu sangue. E você ser tão mãe, ou melhor, você ser mais mãe do que alguém que pariu. Porque eu conheço muita gente que gerou, pariu e não é mãe. Deus me ensinou nesse episódio do Miguel tanta coisa, mas eu acho que a principal, eles não são meus. Eu posso ensinar, criar, educar, mas as decisões serão deles. A vida que eles vão viver a partir da sua maioridade vai ser um conjunto de decisões que eles vão tomar. Eu jamais vou poder tomar decisões por eles. Jamais. O que eu tiver que plantar na vida deles é hoje. Porque quando eles crescerem, eles vão viver a vida deles, decidir as decisões deles. E eles são do Senhor. Eu não tenho a capacidade de protegê-los. Eu não tenho a capacidade de evitar com que eles sofram. Eles não são meus. Engraçado porque essa lição veio junto com outra, que eu achei que eu nunca ia aprender. Diziam pra mim, quando eu me converti, o seu marido é o primeiro lugar na sua vida. Eu dizia, não, o meu primeiro lugar são os meus filhos. Eu nunca vou colocar os meus filhos na frente, meu marido na frente dos meus filhos. E ali, Deus me ensinou uma outra lição, né, com o desenrolar dessa história. Que eu sou uma com o Rafael. Miguel vai ser um com a esposa dele. E Gabi vai ser uma com o marido dela. Eles se vão. E quem vai ficar? A unidade, eu e meu marido.
Então, eu acho que é isso. Claro que a maternidade inaugurou o amor real na minha vida, já que eu não conhecia Jesus. Mas a maternidade, ela não me completou. Assim como o casamento não me completou. Eu não era uma pessoa vazia, só e triste. E passei a ser uma pessoa completa quando eu me casei, nem muito menos quando eu gerei. Isso aconteceu quando eu conheci Jesus. Quando eu passei a saber quem eu era. Quando eu aprendi a ser filha. Foi que eu passei a ser completa. Então, a maternidade me ensinou que filho não ia me fazer feliz. É uma outra lição que a maternidade me ensinou. É uma alegria ser mãe, meu Deus, eu acho que uma das maiores alegrias da vida, né? Você reconhecer a oportunidade de ser mãe. Como eu disse, não porque você gerou, mas porque você reconheceu a oportunidade de ser mãe. Eu poderia ser uma mãe tão feliz quanto eu sou sem gerar. E eu seria, você pode ter certeza absoluta. E é isso, já falei um monte, né? É isso. Os filhos não são meus. Eles não me completam. Eles são do Senhor, assim como eu também sou. São a riqueza, a alegria, o sorriso, a lágrima, a preocupação, a esperança. Eles são, nossa, quando a gente se abraça assim os quatro, abraço de família. Gabi tem 15. Às vezes ela finge que não gosta. Às vezes o Miguel fala, vem filha, vem irmã, abraço de família. Ela fica aquela cara. Mas quando a gente se junta no abraço de família, é incrível. Essa quarentena, esse isolamento tem sido lindo. A gente aqui. É isso. É isso. Deus é conosco. E isso é o que faz diferença na maternidade. Você entender em Deus tudo que Ele quer de você, tudo que Ele espera que você ensine e deposite nos seus filhos. Eu não crio os meus filhos para mim. Eu crio os meus filhos para serem marido, esposa, cidadãos do reino, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um ministro, um servo, uma serva, uma mulher de oração. É para isso. Eu crio os meus filhos para o dia que eu vou entregá-los no altar e que eles vão viver a vida deles. E que eles vão cumprir o propósito de Deus e que eles